Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será o Egito Antigo. Por volta de 5.000 a.C., os povos que viviam às margens do rio Nilo aprenderam a direcionar as águas do rio, aperfeiçoando suas práticas agrícolas. O rio foi tão importante para a história desses povos que os gregos diziam que o Egito é uma dádiva do Nilo. Esses povos se organizaram em unidades administrativas chamadas de nomos e governadas por nomarcas. Nos séculos seguintes, esses nomos se organizaram em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Por volta de 3100 a.C., Menes unificou dois reinos e tornou-se o primeiro faraó do Egito. A história do Egito é didaticamente dividida em três grandes fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, por volta de 2680 a.C. a 2180 a.C., foi um período de relativa estabilidade política e desenvolvimento econômico. São dessa época a construção das grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Mycerinos. Dentro das pirâmides era colocado o corpo mumificado do faraó e objetos que ele pudesse usar na vida após a morte. Essa era uma das crenças marcantes da religião dos egípcios. Eles acreditavam que, ao morrer, as pessoas serão conduzidas pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, onde seria colocada uma pena no prato da balança e no outro prato o coração do morto. Se o coração tivesse peso igual ou inferior da pena, o morto seria salvo e seria conduzido até os campos de paz. Se, porém, o coração fosse mais pesado que a pena, o morto não poderia viver no mundo pós-morte. A crença na vida após a morte era tão significativa que eles desenvolveram a prática da mumificação. Depois de um longo período intermediário, houve o enfraquecimento dos faraós. Por volta de 2040 a.C., teve início o Médio Império, um período de prosperidade e desenvolvimento cultural. Mas, por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hyksos, que ocuparam o território por cerca de 170 anos. Após a expulsão dos Hyksos, tem início o Novo Império, período onde o Egito conquistou os reinos da Núbia, de Cush, a Fenícia, a Palestina, a Síria, chegando até a Mesopotâmia. A riqueza e o luxo dessa época podem ser vistos nos templos de Luxor e Karnak, erguidos na cidade de Tebas, capital do império na época. Mas a maioria da população vivia oprimida por impostos e trabalhos forçados, o que provocou inúmeras revoltas e contribuiu para a decadência do Egito. Os egípcios foram derrotados pelo rei persa Cambises em 525 a.C. na Batalha de Pelusa. Nessa batalha, os persas arremessaram gatos para desestabilizar os egípcios, que consideravam esse animal sagrado, devido ao culto à deusa Bastet. A sociedade do Egito praticamente não permitia mudança de classe social. O faraó era considerado um deus vivo e acumulava poderes políticos, militares e religiosos. Abaixo do faraó estavam o vizir, os escribas e os sacerdotes. O vizir era o funcionário responsável pela justiça e cobrança de impostos. Os sacerdotes administravam o templo, tornavam-se ricos pela posse das terras e pelas oferendas feitas aos deuses. Abaixo destes estavam os artesãos, os comerciantes e os militares. Na parte mais baixa da pirâmide estavam os camponeses, chamados de felás, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Religião. A religião egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam e cultuavam vários deuses. Suas divindades possuíam forma de humanos, de animais ou eram antropozoomorfos, misturavam forma de humanos e animais. Seus principais deuses eram Amon-Ra, deus do sol e criador de todas as coisas; Osíris, deus do reino dos mortos; Ísis, esposa de Osíris, deusa protetora e piedosa; Horus, filho de Osíris e Ísis, é o protetor da família do faraó; Anubis, condutor das pessoas para o reino dos mortos; Sete, deus do mal. Por volta de 1340 a.C., o faraó Amenófis IV, objetivando limitar o poder dos sacerdotes, tentou implantar o monoteísmo, ou seja, a crença e adoração em um único deus, que para Amenófis seria o deus Aton. Ele mudou seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Aton. Após sua morte, o monoteísmo foi abandonado devido ao poder dos sacerdotes. Os antigos egípcios deixaram importantes legados em diferentes áreas, como, por exemplo, na arquitetura com as pirâmides e os hipogeus, que eram túmulos escavados nas rochas. Na engenharia, destacaram-se com a canalização e o transporte das águas do Nilo.
Na escrita, com seus hieróglifos e com sua forma demótica de escrever. Na arte, desenvolveram a lei da frontalidade. Na política, criaram diversidades e formaram um complexo Estado.